Olá, tudo bem? Professor Manuel Júnior, professor de Biologia. Estamos aqui para gravar mais a resolução de mais uma questão do nosso super simulado Equação Certa. Nós vamos fazer agora a questão de número 135, que é competência 4, habilidade 16. Diz assim, ó: a resistência antimicrobiana põe em risco a eficácia da prevenção e do tratamento de um número cada vez maior de infecções por vírus, bactérias, fungos e parasitas. A RAM ocorre quando micro-organismos sofrem alterações, tornando-se resistente aos antimicrobianos, antibióticos, antifúngicos, antivirais, antimaláricos e antialmínicos, por exemplo. Os micro-organismos resistentes, a maioria dos antimicrobianos, são conhecidos como ultra-resistentes. Como resultado, os medicamentos se tornam ineficazes e as infecções persistem no corpo, aumentando o risco de propagação a outras pessoas. As alterações nos micro-organismos geralmente são produzidas por... Olha que questão maravilhosa, gente. Ele está falando de resistência antimicrobiana, tá? Então, eu estou falando aqui de resistência antimicrobiana. E ele dá vários exemplos. A mais famosa de todas é a resistência aos antibióticos. Mas eu posso ter resistência aos medicamentos que combatem os fungos, aos medicamentos que combatem os vírus, aos medicamentos que combatem protozoários da malária, aos medicamentos que combatem vermes, tá bom? E ele diz que são chamados de ultra-resistentes e tal, e ele pergunta, as alterações no micro-organismo geralmente são produzidas por... Veja que ele quer saber as alterações no micro-organismo. Isso aqui é uma questão de evolução, tratada lá na teoria sintética da evolução, ou teoria moderna da evolução, ou ainda neodarwinismo. O que é que diz essa teoria que é vamos dizer assim, a teoria mais aceita atualmente? Que existem variações nas características da população ancestral e que o ambiente seleciona as mais favoráveis. Veja que no comando da questão ele não está falando de seleção. Então você já exclui seleção natural, seleção artificial, porque ele não está falando de seleção, está falando na alteração, que é antes da seleção. Então você exclui seleção artificial e seleção natural. E ele quer saber qual mecanismo promoveu essa alteração. Gente, foi já exatamente nesse ponto que Darwin não conseguia explicar, porque ele não tinha conhecimentos em genética. Mas já a teoria sintética da evolução explica as alterações que nos organismos que vão passar pela seleção natural são alterações provenientes de variabilidade genética. A variabilidade genética ela pode ser determinada por mutações, principalmente, mas pode ser por recombinação gênica, são os dois fatores principais. Então, quando eu digo as alterações nos micro-organismos geralmente são produzidas por mutações gênicas, é o mais provável. A mutação promoveu o surgimento de um gene que levou à resistência. A partir do momento que eu sou resistente e eu tenho contato, por exemplo, com antibiótico, quem não tem essa mutação vai ser eliminado e quem tem vai dominar no espaço, sendo privilegiado ou selecionado positivamente. Tá? Então, quem causou a alteração? Mutação. Os antimicrobianos causam as alterações? Não, eles apenas selecionam. A deriva genética faz eliminar, ela diminui a variabilidade genética e o surgimento dos resistentes configura aumento de variabilidade genética. Portanto, realmente, letra B de bola na questão de número 135. Obrigado.